Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 7. Livro dos Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 8. Livro dos Juízes, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte dele, no vale da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriar diante de mim, dizendo: Me libertei pela minha própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: Seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: Separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem a água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro, coloque todos os que se ajoelham e ponha água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos, os demais se ajoelharam à água e puseram a boca. O Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Lemos até aqui, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Te agradecemos pelo privilégio de poder meditar. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações com a tua palavra nesse instante. Usa o teu servo, derrama sobre ele a porção dobrada do teu espírito e capacita. Em nome de Jesus, nós repreendemos quaisquer ações que tentem se levantar contrárias à ministração da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este é um texto muito interessante da palavra de Deus e que vai contar a história de um homem muito interessante, muito marcante, que foi esse homem chamado Gideão. Gideão, ele foi um dos juízes de Israel. E ele está em um contexto, esse período que é conhecido como período dos juízes, que foi um período muito marcante para a nação de Israel, porque a nação de Israel, ela vivia uma inconstância com Deus. Então, apenas para que você possa entender e contextualizar comigo, Moisés, o grande libertador da terra do Egito, ele tirou o povo e levou o povo até certa parte do deserto, só que Deus não permite com que Moisés entre na terra prometida por uma desobediência de Moisés. Moisés e toda uma nação, toda uma geração ficam fora da terra prometida por serem um povo rebelde e desobediente à voz do Senhor. Então Deus levanta um homem chamado Josué, e Josué guia o povo de Israel. Josué leva o povo de Israel até a terra prometida, e na terra prometida chega um momento em que Josué e o povo vão conquistando a terra, vão conquistando as cidades, até que de repente Josué chega diante do povo e fala: Agora eu não vou mais estar adiante de vocês. Vocês têm que andar com a perna de vocês. Vocês têm que escolher quem vocês vão servir. E Josué fala a frase clássica: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué deixa a liderança do povo. Mas o povo era um povo inconstante com Deus. Um povo que vivia uma hora em Cristo, uma hora em Deus e uma hora no pecado. Uma hora eram servos de Deus, uma hora cumpriam a lei, outra hora estavam no pecado. E por isso Deus permitia com que houvesse no meio do povo cativeiros.
opressão. Então o povo pecava diante do Senhor, o Senhor, como uma forma de corrigi-los e como uma forma de falar: venham, voltem para mim, busquem novamente a minha presença, o Senhor permitia com que outras nações dominassem a Israel. Tanto que, se você meditar no livro de Juízes, você vai encontrar 13 cativeiros que houve na história de Israel, em que Israel pecava, fazia o que era mal perante o Senhor, e Deus, como uma forma de corrigi-los, permitiu o cativeiro. Aí Israel se arrependia, lembrava-se do Senhor, orava, e Deus levantava homens e mulheres que estavam adiante do povo e falavam: vocês têm que se arrepender, vocês precisam de mudança, vocês precisam de uma nova vida, vocês precisam cumprir a lei de Deus. E essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eram chamados de os juízes. Então foi um período da história de Israel que durou quase 400 anos. E o povo se desviava da lei do Senhor e Deus mandava o cativeiro. O povo se arrependia e Deus mandava a libertação. O povo se desviava, vinha o cativeiro. O povo se arrependia e vinha a libertação. O texto que nós lemos, ele é um texto que está exatamente na mesma situação. Se você voltar no capítulo de número 6 do livro de Juízes, você vai encontrar no versículo de número 1 que novamente os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. O versículo 6 do capítulo 1 diz: os israelitas fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Então novamente Israel pecou, permitiu com que houvesse pecado no meio do povo, esqueceu da lei do Senhor, e Deus permitiu com que os midianitas tomassem a Israel. Tal era o sofrimento de Israel, que Israel plantava e os midianitas colhiam, e vinham sobre Israel na época da colheita. E o povo de Israel clamava a Deus, falando: Senhor, nos perdoe, nos envie a libertação, nos ajude. E Deus ouviu a oração do povo, porque Deus é um Deus que ouve a oração de um coração quebrantado. E Deus ouviu a oração do povo e levantou um homem chamado Gideão. O Senhor chega diante de Gideão através de uma visão. Um anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: Gideão, você vai ser usado para libertar a nação de Israel do cativeiro midianita, da opressão midianita. E Gideão teme, assim como nós muitas vezes diante do chamado do Senhor, nós tememos. Gideão, ele olha e se sente incapaz daquilo, e ele pede um sinal para Deus, nos dando uma lição fantástica de que não é pecado você pedir sinal para Deus. Você pode pedir sinal diante de uma situação da sua vida, diante de uma dificuldade da sua vida, diante de algo que você tem que enfrentar. Você pode pedir para Deus: Deus, me dá um direcionamento, me dá um sinal. E Gideão pede para Deus: Senhor, se de fato tu irás me usar para libertar a nação de Israel, eu quero que o Senhor me mostre um sinal. Qual era o sinal de Gideão? Ele pegaria um novelo de lã e colocaria no campo. E ele falou: Senhor, se amanhã, com o orvalho, toda a grama estiver molhada e o novelo de lã estiver seco, eu vou entender que é o sinal. E Gideão deixa o novelo de lã. Na manhã seguinte, quando ele vai olhar, toda a grama estava molhada, apenas o novelo não estava. Mas Gideão teme e pede mais um sinal para Deus. E Gideão chega diante do Senhor e fala: Senhor, não te ires comigo, mas eu quero pedir mais um sinal. E ele pede exatamente o inverso. Agora toda a grama estará seca e aquele novelo de lã estará molhado. E na manhã seguinte, o que ele vê é que de uma forma milagrosa, a grama ao redor estava seca, mas aquele novelo de lã estava molhado. Gideão então compreende o chamado do Senhor. Gideão, ele então entende que Deus estava o chamando. Então Gideão, ele se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, então eu irei. E Gideão convoca um exército de 32 mil pessoas, 32 mil homens. Era um número muito pequeno comparado ao exército midianita. Mas ele vai. Até que de repente o Senhor vira para Gideão, e no texto que nós lemos, e fala: Gideão, é muita gente que tem com você. É muita gente. Então você vai fazer o seguinte, Gideão:
Você vai perguntar quem está com medo. E aquele que estiver com medo não serve para o exército. Gideão pergunta: quem estiver temeroso, quem estiver com medo, quem estiver aflito, pode ir embora. 22.000 pessoas vão embora, ficando 10.000. E novamente o Senhor vira para Gideão e fala: Gideão, ainda é muita gente. O que Deus estava tentando falar para Gideão? Gideão, não é pela sua força, mas é pelo meu poder. Não é pela tua força, não é pela tua própria vontade, não é por mãos humanas, mas é pelo meu poder, é pelo poder do Todo-Poderoso, o Deus que vence as batalhas. E o mesmo poder que esse Deus tinha, Ele ainda tem, e Ele para sempre terá. Para sempre Ele terá. E o Senhor vira para Gideão e fala: é muita gente, Gideão. Então faça o seguinte: leve esse povo para beber água. Aquele que se ajoelhar para beber água e colocar a cara diante da água, esse não serve para o exército. Mas aquele que trouxer a água até a boca, esse será do exército. E apenas 300 homens. Diz a palavra que 300 homens trazem água na boca. Gideão, ele não duvida. Gideão, ele não questiona. Gideão, ele fala: se são 300 homens que o Senhor quer usar, com 300 homens eu irei enfrentar os midianitas. E Gideão vai. O exército midianita era muito maior do que 300 homens. Mas a palavra de Deus nos diz, no final do capítulo, que Deus deu a vitória para Gideão, porque Gideão confiou, porque Gideão não duvidou, porque Gideão ele olhou para a circunstância, ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao redor dele, mas ele preferiu olhar para o Deus que ele servia e não para a circunstância que ele estava vivendo. Por isso, olhe para o teu Deus, olhe para o Senhor. Olhe para o Deus Todo-Poderoso, não olhe para a circunstância. E Deus dá a vitória a Israel com 300 homens. Esse texto, ele é muito lindo, ele é precioso, porque por muitas vezes eu e você passamos por lutas e batalhas nas nossas vidas. Passamos por dificuldades, passamos por momentos de angústia, por momentos de dificuldade, que parece que tudo está perdido. Mas esse texto nos dá uma lição fantástica e clara de que Deus dá vitória ao seu povo. Deus dá vitória e é possível ter vitória, mas a nossa vitória ela está com Deus. E por isso eu gostaria de compartilhar 3 atitudes para que nós possamos ter vitória com Deus, que esse texto nos ensina. A primeira atitude para que nós possamos ter vitória com Deus é coragem. Olha só o que o texto diz no versículo de número 3. O Senhor vira para Gideão e fala: portanto, diga ao povo, quem estiver com medo, quem estiver assustado, pode voltar. A primeira atitude para termos vitória é coragem. Deus, Ele quer coragem. Deus, Ele procura homens e mulheres corajosos. A palavra coragem significa bravura, postura firme diante de riscos, valentia, confiança. A história ela nos diz o seguinte: Deus ele estava querendo homens corajosos, porque homens que têm medo, mulheres que têm medo, não servem para o exército do Senhor. Por isso Deus vira para Gideão e fala: olha, se tem alguém com medo, se tem alguém temeroso, essa pessoa não serve para o meu exército. Não serve. Nós precisamos ter coragem diante das circunstâncias que nós vamos enfrentar. Diante das provações que você pode enfrentar, você precisa ter coragem. Coragem é confiança. Confiar em quê? Confiar que existe um Deus que é maior que a tua dificuldade. Existe um Deus que te dará vitória. Existe um Deus que, se está falando para você marchar, é porque Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar força para que você possa passar por essa dificuldade. Então é preciso ter coragem. Parar de olhar para o exército inimigo. Se Gideão olhasse para o exército nos olhos racionais, ele falaria: com 300 homens eu não venço aquela multidão. Mas Gideão não, ele teve coragem.
Ele foi corajoso. E pela coragem de Gideão, Deus deu vitória. A palavra de Deus nos diz diversos exemplos, nos dá diversos exemplos de homens e mulheres que foram corajosos diante da situação. Quando você vai lá para Josué, capítulo 1, você vai encontrar um homem que estava com medo. Josué teve medo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus vira para Josué e fala: Josué, Moisés morreu e eu quero te usar para ser um canal de bênçãos para guiar esse povo. E Josué teme. Josué fala: mas quem sou eu para substituir Moisés? Mas quem sou eu para estar diante do povo? Quem sou eu? E o Senhor vira para Josué e fala: Josué, tenha coragem. Seja forte. Guarda a minha palavra. Guarda aquilo que o Moisés te ensinou, guarda a lei de Deus, cumpra ela cabalmente, cumpra ela com integridade no teu coração e seja corajoso, Josué. E no capítulo 1, versículo 9, ele fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Deus, ele quer homens corajosos. E quem foi Josué? Josué foi o grande homem que levou e guiou o povo de Israel até a terra prometida. Depois dessa narrativa que nós encontramos, nós vemos que Josué vai diante do Jordão e pelo poder de Deus, o Jordão se abre. Por quê? Era o poder de Josué? Não, era o poder de Deus, mas através da vida de Josué, que teve coragem. Então tenha coragem diante da dificuldade, tenha coragem. Para nós termos vitória com Deus, nós precisamos ser corajosos. Esther, a grande rainha Esther, diante de um decreto real que acabaria com o povo dela. Esther era uma rainha. Seu marido, o rei, não sabia que ela era hebreia. E ela então convoca um jejum. Ela pede para que a nação hebraica pudesse ajudar ela em oração. E ela, tomada por uma coragem que não vinha dela, vai diante do rei e fala: meu senhor, eu sou hebreia, correndo risco de morte, podendo morrer ela e toda a nação. Mas ela vai diante do Senhor, ela ora, e a palavra de Deus nos diz que através da vida dela, a nação foi salva, porque ela teve coragem. Davi, o que falar de Davi? O grande rei Davi, em 1 Samuel capítulo 17, narra a história de Golias, o grande gigante que estava afrontando o povo de Israel, e estava dizendo: olha, se há Deus em Israel, que alguém venha e se coloque diante de mim e me mate. E o exército de Israel, o grande e poderoso exército de Israel, estava temeroso, dizendo: nós não temos condições, nós vamos perder, nós não temos como ajudar, nós não temos o que fazer. E Davi se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu vou diante do gigante. Eu não vou com armas, eu não vou com lanças, eu não vou com escudo, mas eu vou em nome do Senhor Todo-Poderoso. Coragem. E o que aconteceu? Davi pegou uma funda, jogou na testa de Golias, Golias cai ao chão e Davi o mata. O que é isso? É o poder de Deus na vida de quem tem coragem. Por isso nós precisamos ser corajosos diante da dificuldade. Você precisa ser corajoso diante da aprovação. Você precisa ser corajoso diante das suas escolhas. Quais escolhas? Uma vida íntegra com Deus, uma vida longe do pecado. Você tem que ser corajoso e falar: eu não vivo no pecado, eu digo não ao pecado, eu digo não às propostas que não agradam a Deus. Eu preciso ser corajoso, você precisa ser corajoso, cada um de nós precisamos ser corajosos, porque Deus, Ele quer homens e mulheres corajosos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Paulo escreve que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder. Poder. Mas como eu posso ser corajoso? Através do Espírito Santo. Através de uma experiência com o Espírito Santo. Se você quer ser corajoso, se você quer ter vitória, você precisa do Espírito Santo na tua vida. Esses homens que eu citei, eles foram revestidos pelo Espírito Santo.
Então nós precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo. Para que nós sejamos vitoriosos, nós precisamos ser corajosos. A segunda atitude para termos vitória com Deus é a obediência. Olha só o que diz o versículo 4. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Em outra versão que eu gosto muito diz: eu vou falar para você quem vai, e quem eu falar que vai, este irá. E aquele que falar que não vai, este não irá. O que é isso? É um homem obediente. Gideão, ele foi obediente à voz de Deus. Se Deus falasse este não vai, este não iria. Se Deus falasse esse vai, este iria. Obediência é muito importante. E nós, se queremos ter vitória, nós precisamos ser obedientes. A palavra obediente, ou obedecer, ela vem do latim oboide, que significa escutar com atenção. É a junção de duas palavras: ob, que significa atenção, e audire, que significa escutar. Ou seja, obedecer significa escutar com atenção. Obediência é total submissão a alguém. Obediência é estar à autoridade ou sob o comando de alguém. Ou seja, Deus quer pessoas que escutam a sua ordem com atenção e a cumprem. Gideão, ele ouviu a voz de Deus. Gideão poderia ter questionado: mas Senhor, é muita gente, mas comparado com o exército midianita é muito pouca gente, então eu não vou deixar ninguém ir embora. Gideão poderia ter questionado a ordem de Deus, mas Gideão foi obediente. Gideão, ele ouviu, ele escutou atentamente e falou: eu tenho a certeza de que aquele que me deu a ordem sabe a estratégia certa que eu preciso. Nós precisamos ser obedientes, precisamos ser obedientes à voz de Deus. Se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos estar sob a autoridade de uma pessoa. Quem? Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o general, aquele que luta por cada um de nós, aquele que tem a estratégia. Nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor. Por isso, seja obediente. Obedeça a voz de Deus. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não somos obedientes. Muitas vezes nossos planos não dão certo porque nós não somos obedientes à voz de Deus. O Senhor vira e fala: não faça isso, nós vamos lá e fazemos. O Senhor fala: não ande por esse caminho, nós vamos e andamos. O Senhor fala: olha, não faça isso porque isso desagrada o meu coração, e nós fazemos. Somos desobedientes à voz do Senhor. Quando nós formos obedientes, nós teremos vitória. A palavra de Deus nos dá diversos exemplos de homens e mulheres que foram obedientes e por isso tiveram vitória nas suas vidas. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 6, é contada a história de um homem chamado Noé. Um idoso, um senhor chamado Noé. Deus vira para Noé e fala: Noé, construa uma arca com tal medida, da seguinte maneira, de tal forma. Noé, ele não questionou a Deus. Noé não duvidou. Noé não titubeou. Ele simplesmente olhou e falou: se Deus está me mandando, eu farei. Porque eu sei que Deus conhece o melhor, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, então eu vou ser obediente à voz do Senhor. Com certeza Noé foi zombado. Com certeza as pessoas olhavam para Noé e falavam: você é louco, por que você está construindo uma arca? Por que você está fazendo isso? Mas Noé não deu ouvidos às pessoas, Noé não deu ouvido à multidão. Noé, ele tinha certeza da ordem de Deus e ele obedeceu à ordem de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele e sua família foram salvos do dilúvio pela obediência de um homem.
Obedecer. Gênesis capítulo 22. O Senhor tinha prometido um filho a Abraão. E com 100 anos Abraão teve um filho chamado Isaque. 100 anos. O filho da promessa. Passado alguns anos, o Senhor vira para Abraão e fala: Abraão, pega teu filho e me ofereça como sacrifício. Me ofereça como oferta. Eu quero teu filho. A palavra é muito clara que Abraão, na manhã seguinte, pegou o filho dele, montou as coisas necessárias para o sacrifício e foi para o monte. Abraão não duvidou. Abraão não questionou. Abraão poderia ter dito: mas Senhor, levou 100 anos para eu ter um filho, o filho da promessa, aquele que o Senhor prometeu que eu teria uma nação tão numerosa quanto os grãos de areia, quanto as estrelas do céu, e agora o Senhor está me pedindo, eu não vou dar. Mas Abraão não faz isso. Abraão, ele ora, ele entrega o filho ao Senhor, e ele vai diante do monte, e quando ele está chegando no monte, ele prepara o altar. Quando ele vai matar o filho dele, o anjo do Senhor grita e fala: Abraão, pare! Já mostraste que tu és fiel. Já mostraste que tu és obediente. Abraão foi obediente e por isso Deus o abençoou de uma maneira extraordinária. Se nós queremos ter vitória com Deus, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Por isso obedeça. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, Moisés, ele diz o seguinte: se atentamente ouvir a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos, ou seja, obedecer os teus mandamentos, obedecer os mandamentos que Deus ordena, guardar a palavra. Davi fala: guardei a tua palavra para que eu não pecasse contra ti. Se você ouvir e guardar e obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus nos afirma que você será abençoado onde você for. Mas também diz o contrário. Se você não ouvir a voz do Senhor, se você não obedecer aquilo que Deus fala, se você não quiser ouvir e obedecer, o Senhor não te abençoará. Gideão teve vitória porque ele foi obediente. A história de um homem chamado Jonas, em que o Senhor vira para Jonas e fala: Jonas, vá pregar em Nínive. Mas Jonas temeu, falou: eu não, eu vou pregar em Tarsis. Nínive mata profeta. A história vai nos contar que na cidade de Nínive, na entrada, ficavam as cabeças dos profetas do Senhor que iam pregar. Jonas temeu e desobedeceu a voz de Deus, foi para Tarsis. E o que acontece é que no meio da viagem, uma grande tempestade atinge aquele navio. E quase naufraga o navio. Então aqueles homens desesperados, eles tiram sorte ali, e a sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam: o que você fez para que nos viesse esse mal? E Jonas fala: eu desobedeci a voz de Deus. Mas se vocês me jogarem ao mar, vocês serão paz. E quando eles jogam um homem ao mar, quando eles jogam Jonas ao mar, a tempestade cessa, porque Jonas foi desobediente à voz de Deus. Quando nós somos desobedientes, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando nós não andamos de acordo com a sua palavra, nós não estamos debaixo da bênção do Senhor. Por isso, seja obediente. É tempo de obedecer ao Senhor, é tempo de ouvir a voz de Deus, é tempo de renunciar àquilo que muitas vezes nós queremos, renunciar nossas vontades, renunciar àquilo que é o nosso desejo e cumprir a voz do Senhor, porque aquilo que o Senhor fala é perfeito. Perfeito. Eu poderia contar diversas histórias, diversas situações na minha vida, de momentos que eu obedeci à voz do Senhor e tive bênçãos. Mas poderia contar também histórias de momentos que desobedeci à voz do Senhor e, desculpe a expressão, quebrei a cara. Seja obediente. Obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja obediente.
E a terceira e última verdade, ou atitude para que nós possamos ter vitória, é a fé. A terceira atitude para ter vitória é a fé. O versículo de número 7 nos diz: o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei a Israel. A terceira atitude para que nós possamos ter vitória é fé. O Senhor vira para Gideão e fala: com 300 homens eu vou livrar a Israel. Gideão conseguia ver? Não. Gideão conseguia sentir? Não. Aos olhos racionais e aos olhos humanos parece ter lógica? Não. Mas Gideão teve fé. Gideão confiou. Gideão, ele olhou para a circunstância e falou: Deus prometeu que daria a vitória, Deus prometeu que nos livraria, então eu vou confiar. Poderia ser com 300, poderia ser com 1.000, poderia ser com 10.000, poderia ser com 50, mas se o Senhor falou, eu vou confiar, porque eu tenho fé naquilo que o meu Deus falou. Gideão, ele teve fé. O que é fé? Fé é o princípio e base para todo cristão, meus amados. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E o que é fé? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Grifa esse versículo na tua Bíblia. Olha só o que diz. Hebreus, capítulo 11. Versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, ou seja, que ainda estão para acontecer. O que é fé? Fé é convicção. O que é fé? Fé é confiança. Eu não vejo, mas eu tenho certeza que Deus agirá. Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus entrará com providências. Eu tenho fé. Gideão, ele não podia ver a vitória. Gideão, ele não podia sentir a vitória, mas Gideão teve fé e confiou, dizendo: eu estou convicto, eu tenho certeza, eu tenho confiança de que Deus irá lutar por nós. Então, com apenas 300 homens, eu enfrentarei o exército midianita. Tenha fé. Nós precisamos ter fé. Eu conversava com meu pastor esses dias. E na conversa nós falamos que muitas vezes falta fé para o povo cristão. Nós éramos conhecidos como o povo que orava e Deus atendia. Há uma história de um rapaz que entrou na igreja e de repente ele saiu correndo da igreja. O obreiro viu e falou: mas coisa estranha. O obreiro saiu correndo atrás do rapaz para entender o que tinha acontecido. E falou: epa, peraí, por que você está saindo correndo da igreja? E aquele rapaz virou e falou assim: esse povo está orando para Deus mandar fogo, você acha que eu vou ficar aqui? Por quê? Porque quando nós oramos, Deus atende. Mas muitas vezes nos falta fé, meus amados. Fé é ter a certeza de que existe um Deus que é maior que a minha dificuldade. Fé é ter certeza que existe um Deus que é maior que a situação que eu posso estar vivendo. E nos falta fé. Muitas vezes eu conversava com o meu pastor, nós colocamos as nossas necessidades, os nossos medos e aflições acima da nossa fé. Acima da nossa fé. O chefe vira para você e fala: olha, ou você mente ou você será demitido. E você pensa: não, eu não posso ser demitido, então eu vou mentir. Quando na verdade você deveria prezar pelo sentimento e pela tua fé, dizendo: eu não vou mentir, porque isso desagrada meu Deus, e eu tenho certeza de que meu Deus irá honrar a minha atitude, e se uma porta se fecha aqui, Ele abrirá outra ali. Isso é ter fé. Então não coloque a sua necessidade acima da tua fé. Confia em Deus. Gideão não colocou a necessidade dele acima da fé. Gideão, ele colocou a fé dele em ação.
nós precisamos colocar nossa fé em ação. Se nós queremos ter vitória, nós precisamos ter fé. A palavra de Deus nos diz em Abacuque capítulo 2, no versículo 4, que o justo vive pela fé. Quem são os justos? Nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus, que fomos comprados, regenerados e adotados. Nós somos os justos, e os justos vivem pela fé. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, de que nós não andamos por fé, nem pelo que nós vemos, mas, aliás, nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Então tenha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Se Gideão não tivesse tido fé, se Gideão tivesse olhado para a circunstância, ele não teria enfrentado o exército midianita. Se Gideão tivesse olhado pela razão, ele não estaria diante do exército midianita. E com certeza, a história dele não estaria narrada na Bíblia. Por isso tenha fé. Tenha fé. Se você quer ter vitória, tenha fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, nos diz que se nós tivermos fé, nada nos será impossível. Tenha fé. Por isso, nessa noite, Deus te trouxe aqui para falar: eu quero dar vitória ao meu povo. Eu quero dar vitória para vocês. Mas se vocês querem ter vitória, vocês precisam ser corajosos. Se vocês querem ter vitória, vocês precisam ser obedientes à minha lei, à minha palavra. E se vocês quiserem ter a vitória, vocês precisam ter fé. Talvez te falte uma dessas coisas. Talvez te falte nessa noite mais coragem. Talvez te falte nessa noite mais obediência à voz de Deus. Talvez te falte nessa noite fé. Essa é uma noite que Cristo te trouxe aqui para falar: é tempo de você ser corajoso, é tempo de você ser obediente, e é tempo de você ter fé. Se você quer ter fé, se você quer ser obediente, se você quer ser corajoso, feche os teus olhos onde você está e comece a falar com Deus. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. Deus, Ele está aqui, Ele quer dar vitória para o seu povo. Mas para que nós tenhamos vitória, é preciso que nós sejamos corajosos. É preciso que nós sejamos obedientes. É preciso que nós tenhamos fé. Fala com Deus. Talvez você precise pedir: Senhor, eu preciso de mais fé. Deus te dará mais fé. Ele pode não te dar riqueza, Ele pode não te dar bens, mas se você pedir mais fé, Ele te dará fé. Peça a Deus. Talvez você precise ser mais corajoso. Diante da dificuldade, diante das provações, ter mais coragem, fala com Deus. Talvez você precise ser mais obediente à voz e à palavra do Senhor. Fala com Deus. Eu vou orar com você, mas a tua oração que Deus quer ouvir. Pai, nós ouvimos a tua palavra. Palavra que nos exorta, palavra que nos orienta, de que se nós queremos ter vitória contigo, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter fé. Senhor, nos perdoe se muitas vezes nós não temos fé. Nos perdoe, Senhor, se muitas vezes nós colocamos a nossa razão, nossos medos acima da nossa confiança e esperança. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar mais coragem para enfrentar as situações das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar mais coragem para estar diante das situações e falar: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Que o Senhor possa nos dar mais coragem, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar mais condições de sermos obedientes à tua palavra, Senhor. Que dia após dia a tua palavra possa nos incomodar, para que nós possamos ser obedientes e possamos ser como Davi, guardando a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. E ó Deus, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que o Senhor nos dê mais fé, para que nós possamos confiar e entender que em meio à dificuldade, maior é aquele que está em nós.
O Senhor é maior que nossa provação, que nós possamos entender e ter fé e confiar que o Senhor entrará com providências. Nos dá mais fé, Senhor. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.